Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Eduardo Alves, né? Professor Eduardo Grunge, de língua portuguesa do Nestor Lima. E eu vim trazer para vocês aqui uma série de pequenos vídeos, né? Vamos classificar como aulas de bolso, né? Pocket aulas pequenas, para a gente ir exercitando aí a nossa mente aí na quarentena, né? E também não se desligar, né? Queria dizer que estou com muita saudade de vocês, meus alunos, que são realmente a razão da minha profissão, né? E eu espero que toda essa tempestade, né, acabe logo, para a gente voltar a se ver e a gente diminuir tanto essa perda que foi, né, esse ano devido ao Covid-19. Né? Antes de mais nada, eu estou pedindo desculpa por não trazer a câmera para vocês me olharem diretamente, porque eu estou com a minha câmera do meu computador quebrada. Né? Mas eu trouxe aí uma fotinha só para vocês identificarem que sou eu mesmo, né? Então a gente vai fazer aqui 10 pequenas pocket aulas, né? Aulas de bolso, para a gente ir exercitando, a gente ir fortalecendo aí a língua portuguesa, né? Então vamos começar, né? Por que estudar português, pessoal? Né? O estudo da língua portuguesa ele é importante, né? Por uma série de coisas, né? Afinal de contas é a nossa língua materna, né? Estudar português ele vai te ajudar a responder a propósitos comunicativos na produção do seu texto, do seu discurso. Também vai considerar a produção textual em todas as modalidades discursivas, né? Afinal de contas, isso faz parte da sua vida, né? A produção textual, tanto falada quanto escrita. Então, essas modalidades, elas permeiam, né, o nosso dia a dia. Estudar português também é importante para a gente desenvolver a reflexão textual, né? A gente refletir o que a gente escreveu, né? E desenvolver também. Uma coisa muito importante também é aprimorar a leitura reflexiva, né? E, finalmente, analisar criticamente os discursos, inclusive o seu próprio, e o desenvolvimento e a capacidade de avaliação dos próprios textos, né? Sem dúvida, a gente deve estudar português por isso e por uma série de outros motivos, né? Afinal de contas, a gente está sempre em constante evolução. Então, nosso primeiro tópico é linguagem e comunicação. Nosso primeiro contato aí. Quais são os elementos básicos da comunicação, né? A gente vai ter um emissor, aquele que vai dizer a mensagem. A gente vai ter a própria mensagem, veiculada por um canal, né? E a gente vai ter o receptor dessa mensagem, que é aquela pessoa que recebe a informação, certo? Então, assim funciona, tanto na modalidade oral quanto na escrita. Nós temos aí uma pessoa que vai transmitir esse conhecimento através de um canal, né? Seja ele um quadro negro, um caderno, um WhatsApp, uma televisão, e vai chegar até outra pessoa, certo? Pode ser uma pessoa que fala, uma pessoa que escreve, né? Pode ser um texto, pode ser uma fala, pode ser um discurso. E a pessoa que recebe pode ser um auditório, um ouvinte, um leitor. Toda a comunicação ela é feita de uma pessoa partindo em direção a outra, né? E a gente usa isso para várias estruturas. É assim que são os elementos básicos da comunicação, né? E a gente tem também muitas variedades linguísticas, por assim dizer, né? A gente tem algumas pequenas nuances em cada local onde a língua portuguesa ela existe, né? Ela floresce. Né? A gente tem algumas palavras aqui, por exemplo, ó. Abestalhado, né? Uma coisa que a gente vê muito aqui no Nordeste, oxente, uai aqui é uma coisa mais mineira, né? Mano, acho que é bem nacional, todo mundo usa mano, né, mano? Guri, desnecessário dizer, eu acho que é bem lá pro sul, né? A gente tem, isso são as variedades, gente. Nesse caso aqui, a variação, né? Essa variedade de região, variação regional, é assim que se chama. A gente tem, lógico, estou falando que a gente tem a mesma língua, é a língua portuguesa,
No entanto, ela se manifesta de forma diferente nas várias regiões do país, né? E vai ter características próprias da cultura, né? Cada grupo vai ter sua própria nuance, suas próprias peculiaridades na hora de manifestar o discurso, né? E a gente tem elementos assim também, professor, aqui em Parnamirim, aqui na nossa comunidade, do Nestor Lima, aqui em Parnamirim. Claro que tem, gente. Claro que tem. Considere um exemplo aqui, por exemplo, por exemplo, né? Considere a seguinte situação. A gente tem o pronome, né, de tratamento você, né? A gente tem o pronome de tratamento você, né, para se referir às outras pessoas. Aí como é que a gente vai ter uma variação aqui muito coloquial, muito regional, muito da galerinha, que a gente vê muito aqui em Parnamirim? Essa história do esse homem. Já ouviu falar no esse homem? Poxa, esse homem vai para aula? Rapaz, sei não, esse homem vai. Veja que engraçado, né? O esse homem vai funcionar como um você, né? Que estranho, né? Então, para a gente ver como a variação regional ela existe, né? E não só isso, gente, existem outras variações também, né? A variação até mesmo daquelas pessoas que tiveram mais acesso a estudo formal e aquelas que tiveram menos acesso ao estudo formal, né? Eles vão falar de forma diferente, né? Você não espere, por exemplo, um palestrante, sei lá quem, um cara de uma oratória, um político, falar de forma, como é que eu posso dizer, não adequada para determinadas situações, né? E você comparar o discurso dele com o discurso de alguém que não teve acesso pleno à educação formal. Eles vão ter um jeito de falar diferente, né? E não só isso, também, né? Existem outras variações aí, né? E uma que a gente tem que, de toda essa conversa, gente, a coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: não existe uma modalidade errada, gente, né? Não existe um sotaque errado, não existe um jeito de falar errado. O nordestino, o paulista, o carioquês, não existe. O que existe, ou até mesmo aquela pessoa que vai falar teoricamente errado, né? Por quê? Então, se, né? Eu pergunto, essas coisas. A gente não pode dizer que está errado, gente. Ele não está adequado para determinadas situações e contextos. Se o contexto ele exige que você tenha uma formalidade, como uma redação, para entrar na faculdade, que está ali medindo, de certo modo, o seu conhecimento de língua portuguesa, você não pode escrever com erro de ortografia, né? Ou se você está para fazer um discurso, numa formatura, num casamento, convém que você não cometa os erros de concordância, né? É porque nós fomos, nós viemos, né? Nem voltemos. Então a gente não pode ter esse tipo de erro. Não é que seja errado, ele não está adequado. Mas se eu tiver numa comunicação informal, um bate-papo, isso é sim adequado. Então não existe um português errado e um português certo, gente. Existe um português adequado para determinadas situações e um português que não é adequado para outras determinadas situações, né? Eu gosto muito de dar o exemplo da minha mãe, que ela teve pouquíssimo estudo, né? Ela é pouquíssimo literata e ela erra muito, até meu próprio nome ela erra às vezes. Mas é adequado, a gente se comunica em português. Agora, eu não posso esperar que eu peça para ela fazer um discurso, né, formal, numa situação formal. Não vai estar adequado. Então, é mais ou menos isso que as variações, né, as variedades da língua, né? Existem uma para cada situação. E elas não vão estar erradas, vão estar adequadas ou não, né? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês sobre linguagem e comunicação. Lógico, um papo bem breve aqui, né? Como a aula se desenrola, como a comunicação acontece, né? Seja ela visual, verbal, né? Como ela se materializa, emissor, referente, receptor. E, finalmente, a questão das variedades. Nós falamos aqui das variedades, como é que essa variedade vai existir e como o português vai estar adequado ou não em determinadas situações. Então, jamais permita que alguém diga que o seu português está errado numa situação informal. O seu português só vai estar errado se
se a proposta daquele texto for de formalidade, for de norma culta, né? Que é assim dizer. Então é isso daí para esse nosso primeiro tópico, ok? A gente se vê no próximo vídeo, no tópico 2. Belezinha? Então, até lá.